Então, pessoal, o que é que a gente pode colocar aqui, né, para vocês sobre todos os benefícios que a atividade física pode promover, né, pode estimular, pode fazer para todas as pessoas, né, e inclusive nesse momento, né, de pandemia, de Covid-19. De uma forma geral, as pessoas elas vêm tendo pouco movimento, vêm fazendo pouca atividade física. A população brasileira, né, pelo último IBGE, constatou que estamos com 19% no nível de obesidade e 55% no nível de sobrepeso. Então, infelizmente, esses dados, né, vêm aumentando e o resultado disso é porque as pessoas estão acabando se movimentando pouco. Seja por conta da tecnologia, né? Seja porque não tem tempo, né? Colocam alguns argumentos para não se exercitar e isso gera alguns complicadores, né? A própria obesidade, sobrepeso, né? As doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, né? As cardiopatias. E isso não é de hoje, né? Os especialistas colocam que isso já era uma pandemia, né? A pandemia da inatividade física, e isso é global, né? Não é só no Brasil. E aí, quando a gente vem para o ano de 2020, 19 e 20, onde a gente foi, né, infelizmente, assolado pela pandemia do Covid-19, isso ficou ainda mais aflorado porque, com a pandemia, a população mundial, né, a população brasileira, teve que se isolar, né? A gente passou quase praticamente o ano de 2020 em domicílio, né, por conta da questão do isolamento, né, para diminuir a taxa de transmissão do vírus. E isso acabou fazendo com que as pessoas tivessem pouco movimento ainda, né, já que todo mundo teve que ficar recluso. E aí por que eu estou falando isso? Porque tem alguns estudos também que colocaram que depois do terceiro mês ou do quarto mês de pandemia, as pessoas sentiram a necessidade de se movimentar, já que elas estavam em casa, né, e aí a pandemia também começou a afetar o aspecto da saúde mental. Então, a necessidade do movimento, ela foi, vamos dizer assim, até natural, né, por conta todo o isolamento, e isso fez com que as pessoas passassem a se movimentar mais. E tem, inclusive, estudos mais atualizados que fizeram, né, a pesquisa em cima de todo o aspecto imunológico, que é um dos temas principais aqui do nosso vídeo. Eles foram avaliar, foram analisar pessoas, né, que estavam reclusas e que passaram a ter uma imunidade mais ativa, já que elas passaram a se exercitar praticamente todos os dias, já que elas estavam em casa e acabou que tendo mais tempo para poder reservar, para poder se movimentar, para poder fazer algum tipo de atividade física. O que foi que a atividade física fez, né? O que é que o movimento faz no nosso corpo para poder ter ativado a imunidade, né? Quando a gente está se movimentando, quando a gente está se exercitando, a gente, consequentemente, está ativando o nosso sistema, né, metabólico, né? Os hormônios, todas as células. De uma forma geral, a gente acaba aqui produzindo mais células que trazem alguns benefícios, né? A melhoria do humor, né? A gente fica mais disposto, a gente fica mais ativo, nosso sistema cardiovascular fica mais ativo, porque acaba que a gente sempre mantém uma frequência mais elevada no exercício e isso faz com que o nosso coração bombeie mais sangue, nossa circulação fica mais ativa e acaba gerando, né, produzindo algumas substâncias, algumas células, melhorando alguns hormônios e isso faz com que o sistema imune melhore. Então, qual a proteína principal que faz com que ative o nosso sistema imunológico através do exercício físico? É uma proteína chamada citocina. Então, a partir de quando a gente se exercita, né, a gente se movimenta, essa proteína ela é produzida por conta de todo o processo de movimento e de vasodilatação e vasoconstrição dos nossos vasos que mexem com os nossos músculos. Então, a partir disso, né, essas proteínas são geradas de uma forma maior, né, vamos dizer assim, e aí o nosso sistema imune ele necessita dessa célula para ele ficar mais ativo a qualquer organismo estranho que entre no nosso corpo. Então, essa é a primeira coisa que o exercício físico pode trazer de benefícios com relação ao sistema imune. Uma outra proteína interessantíssima, que inclusive saiu uma pesquisa de uma universidade aqui, até brasileira, que é a erisina. A erisina é uma proteína que faz com que inibe
inibe o gene que carrega o vírus do coronavírus, né, do SARS-CoV, no nosso organismo. Então, quanto mais erisina a gente tem nas nossas veias, né, correndo no nosso organismo, menos possibilidade a gente tem daquele gene que carrega o vírus no nosso corpo de se expandir, que é outro benefício que quando a gente está mexendo com o nosso músculo, a gente tem. Então, vejam como um exercício natural, né, eu costumo dizer que o exercício físico é um remédio natural. Por que remédio natural? Porque como é que você tem dentro de você, né, você mesmo pode fazer um movimento que você vai gerar proteínas, vai melhorar o seu metabolismo, vai fazer com que você tenha mais produção de anticorpos e vai melhorar alguma patologia, sem tomar um remédio artificial, farmacológico, né? Então, veja o quão o quão de benefício, né, a gente tem com relação à atividade física, ao exercício físico frequente, que é outra coisa importantíssima. Não adianta fazer somente uma vez e achar que aquilo vai resolver. Não vai. Tem que ter uma constância. A gente precisa ter uma repetição, uma frequência. Ah, Magno, como é que eu posso fazer isso? O ideal, né, que a Organização Mundial de Saúde preconiza, é que as pessoas, hoje em dia, né, com a questão da pandemia, a gente possa se exercitar todo dia, pelo menos 30 minutos. Ah, não posso todo dia porque não tenho tempo. Pronto, vamos baixar para 3 dias por semana, pelo menos 1 hora ou 60 minutos, ou 30 minutos por dia. O importante é você não ficar parado, é não ficar no estágio de comportamento sedentário, né, de inatividade física, porque tudo isso vai gerar todo o processo contrário do que a atividade física promove para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. E, consequentemente, se eu não faço atividade física, se eu não me movimento, meu sistema imunológico não fica ativo, não fica preparado para uma possível contaminação ou infecção. E a gente ainda tem um outro caso, né, de uma célula. Normalmente a gente só sabe dessa célula quando a gente faz aqueles exames de sangue, né, o hemograma. Essa célula chama-se neutrófilo. O que são os neutrófilos? São células que regulam todo o processo inflamatório e todo o processo de infecção do nosso organismo. Então, a partir de quando a gente tem essa célula equilibrada, essa célula numa quantidade mínima, né? Porque quando a gente faz o hemograma, tem lá o mínimo e o máximo de cada substância que a gente precisa ter. E essa célula, se a gente tiver numa quantidade satisfatória, a gente consegue regular todo o processo de infecção que tem no nosso corpo. E por que o processo de infecção, Magno? Porque o vírus, né, o coronavírus, ele age em cima de todo o processo de infecção do corpo, de infecção de parte do nosso corpo. E se a gente tiver com essas células ativas, a gente consegue dar uma equilibrada e, consequentemente, se você vier a estar com o vírus, você pode ficar no estágio que a gente chama de assintomático ou com poucos sintomas e poder sair, né, de todo o processo da patologia de forma mais tranquila. Tem alguns estudos, inclusive, que colocam até que aquelas pessoas que tiveram uma situação, né, de vírus, né, de coronavírus, onde tiveram um avanço na doença, tiveram que chegar a ser entubado, o processo respiratório, né, passou a ter, né, o processo respiratório, a parte pulmonar, aqueles percentuais, né, atingiu 50% do pulmão, 70%, foi porque todo esse processo de células, de proteínas, elas tinham muito baixo e, consequentemente, não teve uma alteração para poder sair de uma situação extrema por conta do vírus. Então, tudo isso, vejam como é rico uma ação, né, uma atividade física, uma atividade corporal que você mesmo pode fazer na sua casa, né, simples, prática, exercício simples e, consequentemente, tendo uma frequência, né? Por quê? Porque a atividade física em si, para a gente ter resultados, minimamente, né, a gente precisa aí entre 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, aí já tem resultados mais significativos, né, mais firmes. Você vai sentir logo de cara, né, sensação de bem-estar, né, seu humor melhora, as suas taxas, né, de colesterol, as suas taxas de glicemia melhoram, inclusive, né, por conta de todo esse processo aí de ajuste metabólico e que, consequentemente, vai agir em cima do seu sistema imunológico. Então é isso. Tentem
estar ativos. Busquem uma atividade, primeiramente, que você goste. Por que atividade que você goste? Porque a possibilidade de você se sabotar é menor. Porque se eu gosto de fazer, por exemplo, uma atividade de exercícios abdominais em casa, se eu gosto de fazer exercícios que trabalham o meu abdômen e eu vejo que está tendo resultado, a consequência disso é que eu vou repetir essa ação. Eu gosto de fazer exercício de pular corda, né? Eu estou elencando atividades que você pode fazer dentro da sua própria casa. Então, uma corda qualquer pessoa pode ter, que é muito barata, né? Ou até mesmo você em casa pode fazer uma corda. E se eu consigo manter uma frequência diária, vamos supor, eu vou fazer durante 5 minutos o movimento de pular corda todos os dias. Você vai ver tanto o resultado no suor, porque você vai ativar seu metabolismo mesmo, a sudorese vai aumentar. Você vai mexer com sua musculatura, porque o exercício de pular mexe com a musculatura de membro inferior, mexe com a musculatura de membro superior, mexe com o sistema cardiovascular e ainda você pode colocar música, pode variar o exercício do salto, abrindo e fechando as pernas lateralmente, abrindo e fechando as pernas frente e trás. Ou seja, é muito dinâmico e que você fazendo com uma boa frequência, você vai ter resultados significativos e conheço pessoas até inclusive que perderam peso pulando corda dentro de casa. Tenho vários casos de exemplos de alunos, de pessoas na família que tiveram uma frequência de exercícios em casa, inclusive como o de pular corda, e que passaram a perder peso, né? Eu vi uma matéria numa televisão aí que falou que muitas pessoas ganharam muito peso na pandemia, né? Por quê? Porque ficaram em casa, comida de fácil acesso, fast food, e isso foi um ponto negativo, né? Além de todos os aspectos deletérios da pandemia, lógico, mas ficar em casa, né, trouxe o comportamento sedentário para as pessoas. E a partir de quando você inclui, né, mais movimento, mais ação, você fica mais disposto para fazer qualquer tipo de atividade. Inclusive até mesmo aquelas pessoas que tiveram a inclusão do home office, né? Muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, ou seja, passaram a trabalhar num ambiente sentado, mesmo que em casa, mas 6, 7, 8 horas numa mesma posição, que aí já afeta outros fatores, né, coluna, e que quem esteve ativo pode melhorar isso. Então, façam alguma atividade física. Saibam que a partir disso o seu sistema imune vai ficar ativo. Você vai ter menos possibilidades de ter a infecção pelo vírus do coronavírus. E, consequentemente, assim, se você pegar o vírus, você estando ativo, você vai poder sair de forma mais firme, de forma mais segura por essa ação, dentro dos 14, 15, 20 dias de isolamento, você vai estar mais resistente, justamente, a todo o aspecto que o vírus pode lhe proporcionar. Busquem uma atividade frequente, tentem fazer diariamente, se não puder fazer diariamente, faça por 3 vezes por semana, por 2 vezes na semana, enfim. O importante é se movimentar. 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, todos os dias, é melhor do que não fazer nada. Busquem isso que o seu sistema imune vai agradecer, você vai poder sair desse momento de pandemia de Covid-19 com mais segurança e mais confortável, tá certo? Essas são as dicas aqui do professor Magno e se liguem no nosso canal.